dia, crianças! Mais um domingo, mais uma história. Esse mês a gente está falando sobre confiança. Domingo passado falamos da confiança, da luz na barraca, né? A gente está falando da confiança que a gente tem em Deus. E o que é confiança que a gente tem aprendido todo domingo? Confiança é saber que sempre há alguém com quem você pode confiar, né? Sempre alguém. Deus sempre está junto com a gente. E o versículo, vocês lembram o versículo? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Vamos falar de novo? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E hoje a nossa história vai estar muito legal, continuação da história de domingo passado, ok? Aguardem mais um minutinho que logo vai ter história, ok, pessoal? Vamos ouvir mais uma incrível história, a Bíblia. São 66 livros com relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Descobriremos pessoas que conheceram Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. Bom dia, crianças! Estamos aqui de novo contar a nossa história. Nossa história hoje está em Gênesis, capítulo 40. Já peguem a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 40, ok? Então, vocês lembram, domingo passado, a gente começou falando de quem? Primeiro de Abraão, que ia ter uma grande descendência, né? Daí ele teve um filho só, que foi Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, muitos filhos. E um dos filhos, o filho preferido dele, era José. Então, a gente começou a contar a história domingo passado de José, né? Que os irmãos ficaram com inveja dele e venderam José. José, né, foi vendido e ele foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar era a guarda do rei, tá? Ele, de Faraó, né, que era a pessoa mais poderosa do Egito, Potifar era da guarda de Faraó. E o que aconteceu? Ele foi trabalhar na casa de Potifar e ele era muito bom, né? Deus sempre estava com ele. Então, José, tudo que fazia, ele fazia muito bem. E Deus sempre estava com ele. E o que aconteceu? Potifar falou assim, ó, você vai cuidar da minha casa toda, de toda a minha casa, você vai cuidar de todos os empregados. E o que aconteceu? A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas muito erradas, muito erradas. Mas José falou assim, não, eu tenho Deus no meu coração, eu não vou fazer nada de errado. Porque Deus, não se esqueça, Deus sempre estava com José. Daí ela falou, não, vamos fazer alguma coisa errada. Ele falou, não. O que acontece? Ele não fez, falou, não vou fazer nada errado, porque Deus está comigo. Daí, o que ela fez? Ela foi lá e falou para Potifar que José tinha feito coisas erradas. E o que aconteceu com José? Ele foi para a prisão. Ele foi preso por uma coisa que ele nem tinha cometido. Ele foi preso. E daí, lá na prisão, o que acontece? Deus também estava com ele. E daí, o que aconteceu lá, José? O chefe lá deixou ele como chefe, ele anotava tudo de todos os presos. Ele comandava a prisão, né? Ele que cuidava de tudo, porque ele era muito responsável, então ele cuidava de tudo. O que aconteceu lá? Quem foi preso? Chegou, passou um tempo, foi preso o quê? O copeiro. Quem era o copeiro? O copeiro era a pessoa que servia Faraó, o copeiro de Faraó. Ele servia Faraó, ele experimentava as comidas de Faraó. A gente não sabe o que aconteceu, mas ele foi preso. O copeiro e o padeiro. O padeiro também foi preso, né? E daí, eles estavam lá e José comandava lá a prisão. E o que aconteceu? Eles tiveram um sonho, né? O copeiro teve um sonho, chegou para José e falou, eu tive um sonho. E Deus deu entendimento a José de saber o que o sonho significava. E daí, vamos lá na Bíblia? Gênesis 40, vamos ver o que o copeiro sonhou. Gênesis 40, versículo 9.
Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e essas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas do copo e entregava ao rei. Daí, o que José falou para ele? José disse assim: eu sei o que vai acontecer. Falou para o copeiro: daqui 3 dias, Faraó vai te chamar de novo e você vai de novo trabalhar para o Faraó, vai continuar com a sua função. Daí o José falou assim: não esqueça de mim, né? Você está trabalhando com o Faraó, fala que eu estou aqui na prisão, que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa inteligente. Daí ele falou: não, tudo bem, né? Que 3 dias, ótimo. O que acontece? O padeiro, vendo que o copeiro também teve o sonho e José tinha identificado, ele resolveu contar para José. Daí, o que ele falou? No versículo 16, Gênesis 40, 16. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. Daí José falou assim para o padeiro: eu não tenho uma boa notícia para você. Ele falou: você também vai ser solto em 3 dias. Você também vai para Faraó. Mas você vai ser acusado e, infelizmente, morto. E daí o padeiro ficou triste, é lógico, né? Daí o que aconteceu? Depois de 3 dias, teve uma outra festa, né? Como José tinha falado, vamos ver na Bíblia? Vamos ler na Bíblia o que aconteceu? No versículo 19. Daqui a 3 dias, o rei... 3 dias depois, versículo 20. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. Então, olha aqui na Bíblia. Então, o que aconteceu? O copeiro, né, voltou, foi por 3 dias, foi para a festa de Faraó. E o que acontece? E ele voltou o que ele fazia normalmente. E o padeiro, infelizmente, voltou e realmente foi morto depois dos 3 dias. Foi para... O que aconteceu? E José continuou ali como chefe, né, da prisão. O que aconteceu com o copeiro? Ele foi lá, foi perdoado, estava lá servindo o Faraó. Ele lembrou de falar de José? Ele não lembrou de falar que José que José era uma pessoa boa, que estava lá, que era inteligente, que sabia ler sonhos. Ele nem lembrou. Passaram os 3 dias, ele foi lá trabalhar com o Faraó, voltou com o serviço dele e nem lembrou de José, que José estava lá na prisão. E José ficou ali na prisão, né? Chefes ainda comandando os presos, tudo. E pensando: nossa, o que está acontecendo comigo? Ele não estava entendendo, né? Ele não estava entendendo. Aquilo para ele não fazia sentido, né? Porque ele tinha sido vendido pelos irmãos, depois ele foi para Potifar, não fez nada de errado, foi para a cadeia, estava fazendo tudo certo. E ele ainda estava lá. Então a gente tem que lembrar, né? E Deus estava com ele. Gente, lembra da frase: quando a vida não fizer sentido, você pode confiar que Deus estará do seu lado. Deus sempre cuida de nós. José não estava entendendo os planos de Deus, né?
porque ele sempre foi uma pessoa fiel a Deus e não estava entendendo os planos de Deus. Mas Deus estava com ele. A gente vai ver a semana que vem que Deus estava do lado dele. A gente, às vezes, não entende o tempo de Deus. Deus tem, às vezes, o seu tempo, né? A gente agora está nessa pandemia que a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar em casa, quanto tempo a gente não pode ir na igreja, a gente não pode ir na escola. Às vezes a gente não entende nisso e a gente às vezes se sente só também, né? Se sente desamparado com isso. Mas a gente tem que lembrar que Deus está do nosso lado. Que Deus às vezes não faz sentido, às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, né? A gente fica com medo, né, dessa pandemia, desse coronavírus, uma coisa que a gente não está entendendo. Mas Deus sabe, Deus entende, Deus sabe quando tudo isso vai acabar. E Deus tem um plano para nós. A gente nunca pode esquecer disso, que Deus está conosco. A gente tem que confiar no Senhor, porque como ele estava com José, ele também está conosco. Nós também somos pessoas importantes para Deus, muito importantes para Deus, né? Lembre disso, você que está em casa, você que está às vezes cansado, triste, sozinho, né? Por exemplo, José, ele ficou triste porque o copeiro esqueceu dele. Às vezes a gente pensa também que não tem ninguém que lembre de mim, na escola ninguém lembra de mim. Lembre sempre, Deus sempre lembra de você. Deus sempre cuida de você. Vamos agora abaixar a cabeça e fazer uma oração? Pai de amor, muito obrigado a Deus por esse dia. Muito obrigado a Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está olhando para nós. Nós não sabemos quando esse tempo difícil vai acabar, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor sabe, que o Senhor tem um plano para isso, um plano para nós. Esteja conosco, ó Deus, esteja com cada pessoa, cada criança que está assistindo, ó Deus, com cada família. Esteja dando paz no coração, ó Deus. O Senhor sabe que nós não estamos passando por momentos fáceis, ó Deus, com toda essa situação. Mas, ó Deus, a gente sabe que o Senhor está conosco, como o Senhor estava com José. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor estava conosco. Nos ajude, ó Deus, fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, é isso. Não percam domingo que vem, que a gente vai descobrir, será que José vai ficar na cadeia? Será que José sai da cadeia? O que será que vai acontecer na vida de José? Então não percam, domingo que vem tem mais. Até mais, crianças.